Bem-vindos a mais um Fala Tinex, o podcast das pequenas e médias empresas, onde sempre trazemos assuntos relevantes. E hoje não vai ser diferente. Vamos falar de um assunto muito importante: governança corporativa e ESG na prática para as pequenas e médias empresas. Meu nome é Carlos Garcia. E o meu é Maurício Moriyama. Somos da empresa Tinex Smart Manufacturing, uma empresa focada na usinagem para terceiros e engenharia de manufatura. E temos como propósito transformar vidas, conectando e inspirando pessoas. Como? Dividindo conhecimentos. Para falar desse tema, trouxemos aí dois especialistas do assunto, né? O Borges e o José Costas, mais conhecido como Zé. O Zé é o nosso conselheiro atualmente, mais de um ano, né, Zé? Tem participado conosco. O Borges, tive o prazer também de fazer um curso junto com ele, né, uma formação de membros do conselho, o AGV, onde também o Zé participou. E eu ia pedir para vocês se apresentarem da forma que vocês mais gostam. Legal. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, Carlos e Maurício. Prazer estar com você de novo, Borges, colega aí de outros projetos também. Tenho tido essa jornada de governança junto com a Tinex há quase um ano. Eu sou conselheiro certificado. Trabalho também com fusões e aquisições, numa empresa de cobertura global. Aqui no podcast de hoje nós vamos explorar um pouco mais como que tem sido, mas também compartilhando com as outras pequenas e médias empresas alguns insights e algumas recomendações, como que tem sido isso que pode ajudar vocês também. Borges? Bom, meu nome é Carlos Borges, né? Eu falo porque, na verdade, vocês podem me encontrar aí como Carlos Roberto Borges, que eu tenho muito homônimo, eu estava falando isso ontem, né? Bom, primeiro eu quero agradecer aí o Carlos Garcia e o Maurício aqui pela oportunidade. É bom estar falando com vocês aqui, o José Costa, mais uma vez encontrando. Obrigado. E assim, só contar um pouquinho da história, né? Eu sou um engenheiro eletrônico formado, né? Mas assim, trabalhei em telecom, em tecnologia, mas hoje há 6 anos que eu venho atuando aí como mentor e coaching para líderes, né? Focado mais na liderança, focado mais na parte de transformação. E eu falo que eu tenho uma metodologia que eu chamo de líder dual, que é o líder que fala de processos, indicadores, resultados, mas também fala do lado humano do negócio, né? Também sou conselheiro certificado, né? Como na Celint, na GoNew e também na ACT, que é com o pessoal aqui que compartilha aqui. Né? Então é isso. Hoje também falo um pouco de cultura organizacional, então para mim virou um propósito de vida aí. Então eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade falando sobre governança aqui. Como sempre nós fazemos no início do podcast, para pôr todo mundo na mesma página, eu costumo ler algo sobre o que realmente é. Então, como hoje nós vamos falar de governança dentro do ESG, a primeira coisa a gente vai esclarecer para a maioria ou para alguns. Eu mesmo, até um tempo atrás, não entendia muito bem o que era essa sigla, então eu vou fazer uma breve leitura aqui para a gente. ESG é um conjunto de práticas e critérios que as empresas adotam para avaliar e demonstrar seu comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa, né? Onde o E significa ambiental em português, né? Que está muito ligado ao impacto ambiental da empresa, como emissão de carbono e gases poluentes, uso de recursos naturais, água, energia, etc., gestão de resíduos, proteção à biodiversidade e ações contra as mudanças climáticas. O social, que é o S, né? Referente ao relacionamento da empresa com as pessoas, tanto os colaboradores como os externos, né, os parceiros. Isso trabalha os seguintes pontos: condições de trabalho e direitos dos colaboradores, diversidade e inclusão, segurança do trabalho, relações com a comunidade e responsabilidade sobre a cadeia de suprimentos. O G, que é a governança, que eu acho que é o assunto principal, que pelo menos do meu ponto de vista é o ponto crucial para se trabalhar dentro do ESG, né? Deveria vir primeiro a letra G, né? Nessa sigla. Né? Foco nas práticas administrativas e na transparência. Composição do conselho, também vai ser um dos assuntos hoje. Ética e integridade, combate à corrupção, prestação de contas e transparência com toda a cadeia de parceiros. Isso é um pouquinho da definição. Bom, eu já fiz o comentário, né, que eu acredito que deveria começar pela governança dentro dessa sigla, mas e para vocês? Por onde vocês acham que a gente deveria começar? E como? Principalmente falando das pequenas empresas e médias, muitos não conhecem realmente. Como eu disse, lá atrás eu também tinha uma dificuldade imensa, achava que se tratava só da questão ambiental. E, na verdade, engloba muito mais coisas, não é? Perfeito. Não, é isso mesmo, Carlos. A gente só tem que tomar cuidado com certos rótulos, né, e coisas que a gente vê muitas vezes
descritas que não levam a muita discussão, mas concordo com você, na verdade devia ser GES ou GSE, porque a responsabilidade social ou com relação ao meio ambiente não vem sem governança, né? E é um dos propósitos, ou 2 importantes propósitos de governança, cuidar dessa questão também. Mas tudo começa quando o empresário, no caso vocês dois, perceberam que precisavam de pessoas independentes para compartilhar determinadas situações e decisões que no dia a dia vocês acabam ficando muito, vamos chamar assim, sozinhos, né? E trazer essa visão externa, que às vezes é de conselho, às vezes parece um pouco de coaching ou mentoria, às vezes pode parecer consultoria, mas tem que tomar cuidado que não é uma questão de consultoria. Mas quando você tem empresas que estão começando a jornada de governança, o papel do conselheiro não é o padrão, vamos dizer assim, que a gente vê em muitos cursos. É um apoio em várias áreas. E é importante que a gente perceba aonde são as maiores dores, né, para justamente ajudar o empresário nessa jornada. Então, aqui vocês são 2 sócios, mas são 2 famílias, né, onde tem familiares também atuando na empresa. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta, tanto a governança da empresa, a governança da sociedade e a governança de família. E a gente fazendo esse trabalho, conhecendo, tal, a gente foi traçando as prioridades de onde começar, por onde começar essa jornada de governança. E olhar essas questões do E e do S proporcionalmente ao negócio que a empresa está inserida, né? E aquilo que você pode fazer, ou já deveria estar fazendo, e que causa impacto dentro do seu contexto. Não ampliar demais o escopo, porque se perde, e tem que ter foco, tem que perceber as várias dimensões, mas com uma certa prioridade. Borges? Não, eu concordo. A gente fala muito da sigla, né? Então eu gosto de falar do GES, que já começa as 3 letras da gestão. Então governança, eu acho que é o primeiro passo aí, né? E aí a gente vê que algumas pequenas empresas, a gente vê muitos sócios, empresas familiares, que a grande maioria, né, das pequenas empresas tem muita resistência em falar sobre isso, né? Claro que social e ambiente são importantes, mas aí tem que começar por algum lado. Eu acho que o lado da governança é o lado mais importante aí, mas ainda vejo muita resistência, infelizmente, aí, né? E aí eu queria ouvir de vocês aí, por que levaram vocês aí a começar a fazer essa trajetória aí ao longo do tempo aí? Bom, posso começar. Primeiro, a gente entendeu que para a gente crescer, né, e pensar como empresa grande, como uma multinacional, precisava de gestão. Até para que a empresa possa andar sozinha. Então, tirar um pouquinho, sair um pouquinho do meio e pensar um pouquinho mais estratégico. E para isso a gente começou a entender que tinha algumas dificuldades, que era exatamente essa questão da governança. Então, cada qual no seu lugar. Então, o que nós vimos, nós procuramos, fomos atrás disso no mercado, entendemos que para nós, naquele momento que fazia sentido, era pensar em conselho. Tá? Inclusive, eu vou até retornar essa pergunta para você, se você puder me dizer qual que é a grande diferença de conselho, consultoria, coaching e assim por diante. Isso também confunde muito a gente. Bom, vou falar um pouquinho da diferença de mentoria e consultoria, coaching. Então, assim, quando a gente fala de consultoria, geralmente, a gente fala que a pessoa tem um diagnóstico e vai fazer um plano de ação para a pessoa executar. Mentoria é quando alguém tem alguma especialidade e vai transmitir esse conhecimento para outra pessoa. O coach, ele é mais desafiador, ele vai fazer mais uma parte mais socrática, vai fazer mais perguntas, não vai julgar, não vai aconselhar, não vai mentorar. Então ele é um processo um pouco mais de mentalidade aí, né? E o conselho faz um pouco de tudo, ele vai ter que colocar os chapéus em determinado contexto, que vai ter que transmitir um conhecimento, às vezes é especialista, por exemplo, de uma área, um segmento, ou ele vai fazer alguma consultoria de alguma forma mais simples, né? Então acho que o conselheiro aí, ele faz os 3 chapéus, que eu falo, né? Mas ele tem que respeitar, muitas vezes, a individualidade, né, dos sócios, né, do empresário. Só complementando, acho que vocês cobriu bem, né, mas
A consultoria você está focando na solução de um determinado problema ou conjunto de problemas. E aí quando a gente está como na posição de conselheiro, tem situações que você verifica que precisam ser trabalhadas. Uhum. Mas só quando você está na pequena e média empresa e quando você está no começo da jornada de governança, é muito diferente de você estar numa empresa de capital aberto, ou que já tem um conselho de administração estruturado, e que a empresa tem uma série de recursos e gente com as competências para poder tratar aquelas questões. Então o conselheiro tem também a função de orientar e indicar caminho. Sim. Ele pode não ser o consultor que vai resolver o problema, mas não adianta só falar. Os empresários têm milhões de coisas para fazer no dia a dia e o risco passa 30 dias, você vai fazer a próxima reunião e aquele assunto não andou. Você tem que ter a consciência de que você tem que ir um passo além para ajudar a orientar. E isso é muito importante também. Falando da nossa experiência, eu acho que foi determinante para a gente montar o conselho, pois o Maurício pode até falar um pouco mais, foi exatamente essa questão. Ter alguém que nos ajude a ser mais assertivo em algumas decisões. Porque nós somos muito sozinhos. O empresário por si é sozinho. E ainda, né, nós como sócios, a gente acaba trocando algumas ideias, nos reunimos. Mas assim mesmo, às vezes eu tenho uma filosofia, né, de pensamento sobre aquele assunto, o Maurício tem uma, e nenhuma das duas é a melhor. Quando tem alguém para te questionar, De fora, né? eu posso aqui afirmar que o Zé faz muito bem isso. Desafia, né? Desafia. Ele me provoca bastante, e isso nos ajuda a ser mais assertivos nas nossas decisões. E voltando, só para completando esse ponto que você falou. E na hora que a gente se conheceu, foi por uma indicação de um amigo comum de nós dois, a gente não se conhecia. É muito importante essa percepção, tanto do empresário, dos empresários, com o potencial possível conselheiro. A gente fala do match, não é um match no sentido de amizade, mas um match no sentido de perceber que os valores da empresa pessoais batem com os seus valores, que você como conselheiro potencial possa diagnosticar em que momento essa empresa está, né? E que os dois percebam que vai haver um potencial resultado positivo dessa aproximação, né? Onde às vezes você toca temas sensíveis, né? Não quer dizer que você não possa ter amizade, mas como você falou, você tem que separar as coisas e trazer os questionamentos, as colocações na ordem de prioridades e dores mais relevantes para o contexto e para o momento da empresa. Tá? E eu acho que essas perguntas desconfortáveis traz uma coisa muito bacana, porque às vezes você acha que está com problema num departamento, tá? Como exemplo, estamos com problema no departamento de operações. Então você fica batendo ali naquela tecla, quando você vai, o seu problema não é operação, o seu problema é vendas, o seu problema é comercial, o seu problema é financeiro, né? Departamento financeiro, é de marketing. Então as perguntas elas vão se encaixando de uma tal forma, você mesmo vai dando essas respostas, né? Porque por isso que é um conselho consultivo. E aí você fala assim, pô, realmente eu tô com o canhão apontado pro lugar errado. Então eu preciso mudar a minha estratégia de negócios. E a gente vê também, né, Carlos, muita resistência aí das pequenas e médias empresas de adotar, né, um conselho, enfim, né? O que você falaria para essas pessoas? Agora eu vou pedir a poder de decisão, tem algumas resistências naturais. O que você falaria aí? Deixa eu até puxar isso aqui um pouquinho, Boa. né? Que a gente começou pequeno, né? Uma empresa bem pequena, e você vai crescendo, vai aumentando, e problemas vão aparecendo, e acho que quando você é muito pequeno, você parte e pula às vezes para uma média empresa, começam a aparecer algumas coisas, algumas decisões que você nem sabe como tomar. E acho que isso é importante, o conselho. Por exemplo, o Zé Costas, ele já tem uma experiência grande, então ele já ajuda a gente a tomar essas decisões, como o Carlos disse. Então acho que é importante, tem muitas coisas que a gente nem sabe fazer, tem muitas coisas que a gente não enxerga, no dia a dia é corrida, a gente não está enxergando algumas coisas. E o Zé Costas, ele consegue achar com as perguntas, ele consegue achar esses problemas e aí trazer para a gente o que a gente tem que arrumar. Exato. E eu acho que assim, realmente é uma jornada longa.
Principalmente assim, não é que começou errado, mas começou com as ferramentas que você tinha. E conhecimento que você tinha até o momento. Então, você vai passando o tempo, trabalhando daquela forma, naquele formato, para depois você ajustar isso, realmente vai um tempo. Então, acho que o principal para uma empresa de médio e pequeno porte iniciar com um trabalho de governança, um conselho, é exatamente entender que as coisas não vão ser do dia para a noite. Nós estamos há um ano, percebemos, conseguimos hoje mensurar o tanto que nós evoluímos em vários assuntos, né? Mas eu achei ainda que mais pega para um empresário, primeiro, é o desconhecimento. Volto a dizer, da mesma forma que eu entendia que ESG só falava de questão ambiental, conselho para mim era uma coisa totalmente desconhecida. Aí quando nós fomos buscar conhecimento, aí fiz o curso com vocês, né? Essa qualificação, pô, isso é muito mais do que isso. Nem por isso hoje, das 3 siglas, a gente está praticamente batendo em governança. Mas, assim, não é que uma empresa seja pequena ou média, não olha ou nunca olhou ou já não faz coisas relevantes no E e no S, né? A questão é olhar para isso com um olhar mais crítico, o que eu estou fazendo e aquilo que eu poderia fazer e que está no meu contexto e momento de desenvolvimento da empresa, né? Porque a empresa tem que... você está olhando sustentabilidade, aliás, é um dos princípios de governança, mas quando a gente fala de sustentabilidade como princípio, não é a sustentabilidade do planeta, também, mas é a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Perfeito, perenidade. Então, é a perenidade. Então, essa percepção tem que estar muito clara. Mas é muito importante o seguinte, cada empresário vai ter um determinado perfil, obviamente, e o conselheiro ou conselheira que vai melhor poder ajudar depende de tantas variáveis, né? Por isso que tem que ter essa conversa, tem que ter essa percepção. A gente investiu tempo no começo para não só se conhecer, mas vir na empresa. Eu costumo brincar, né? Então, tá lá pendurado na parede um monte de coisa, né? Tem política de qualidade, visão, valores e tal, beleza. Aí você tem que gastar um tempinho, vamos ver na prática, vamos conversar com as pessoas, né? Vamos ver. E aí você começa a perceber, né, a aderência de determinadas coisas, ou eventuais temas que a gente precisa, né, dar uma reforçada. E a gente criou uma agenda de prioridades, né, ao longo desse primeiro ano. Mas com cuidado também é o seguinte, tem assuntos, como o Carlos falou, que andou, tem outros que são mais difíceis, né? E que andam mais devagar. São delicados. Não, mas é natural, e aí, o cuidado é da gente, a gente sempre fala isso, né? Não vamos abrir frente demais, porque senão você frustra. Então, às vezes, você vai, avança, volta em determinados temas, reforça e vai adiante. Por isso que é uma jornada de fato. Não tem certo ou errado, né? Tem que ter essa consciência. Eu vejo às vezes, de novo, eu vou bater nessa tecla aqui porque eu falo por nós aqui, não falo pelos nossos ouvintes, não. A falta de necessidade de perceber é muito grande. De novo, às vezes o cara tem uma dor e nem sabe que tem aquela dor. Exato. Então, e aí tem o medo também da questão de perder poder de decisão e acha que ele vai perder o poder de decisão, né? Entender o que é um conselho consultivo e um conselho administrativo. Então, essas coisas que acabam distanciando os médios e os pequenos de uma percepção de um conselho, o quanto isso nos ajuda no dia a dia. Então, eu vejo dessa forma, né? E, sem dúvida nenhuma, é falta de clareza. Eu acho que, principalmente para nós, empresários, a gente precisa buscar esse tipo de informação, e isso está de uma forma mais enraizada dentro de toda a gestão, que sem dúvida nenhuma faz uma diferença enorme no nosso dia a dia, né? Inclusive acaba sobrando tempo para a gente trabalhar no estratégico, não mais no operacional. Principalmente nos dias de hoje que os cenários mudam a cada dia, ou a cada meio-dia, ou a cada hora, e que de fato impacta o negócio de todo mundo, né? Então, e também não vamos ser
vamos dizer assim, imaginar que o conselho vai resolver todos os problemas, né? A gestão, quando a gente fala de gestão de risco, a gente fez treinamento sobre cenários, começamos a falar de controles internos, começamos a implementar uma série de coisas, mas óbvio, né? No tamanho do negócio da Tinex, a gente cuidou de, como é que vai ser a carteira, vamos diluir um pouco mais, vamos tomar cuidado não concentrar demais em determinados clientes. Não porque a gente sabe que este setor vai ou não vai ter um problema, mas é que o cenário hoje é altamente volátil, né? Então, resiliência, né? Uma palavra muito usada, né? Mas resiliência, no fundo, é caixa. É você ter reservas, né? Cuidar da sua alavancagem, né? Eu sei que é fácil falar, difícil fazer, né? Todo empresário tem a sua realidade, mas na hora que você toma consciência, você vai tomando medidas para ajustar o rumo. Crescer é importante, mas crescer com saúde é mais importante. E às vezes os empresários, nós dois mesmo, a gente acaba agindo por impulso, né? E acho que o conselho que dá uma segurada às vezes na gente para não cometer alguns erros que vão acontecer lá no futuro. E a gente vê muitos empresários também com resistência. Agora conselho vai ser muito burocrático, vai limitar a inovação. Como é que vocês combatem isso? Como vocês dessa perspectiva? Pelo menos a nossa experiência não tem sido dessa forma. Pelo contrário, tem sido muito dinâmico. Como o próprio Zé comentou, o mercado é dinâmico. Então, de novo, esclarecimento. Conselho não é burocrático, na verdade é uma troca de ideia com pessoas experientes, com bagagem, que nos ajuda a tomar decisão para que a gente seja mais assertivo no dia a dia. O formalismo é para ter processo, porque não adianta você falar de governança de um monte de processos da empresa, onde no conselho você não tiver uma certa forma de trabalhar. Então, a gente escreveu no começo um regimento interno, como a gente vai atuar, né? Tratamos, né, a agenda, temos atas das reuniões, acompanhamos os temas, discutimos, tal. Tem temas que você vai tratando há algum tempo. Por exemplo, acordo de sócios, né? Nós falamos de governança da empresa, no ponto de vista de gestão, mais ligado a isso, mas a parte de sociedade, né? Hoje são 2 sócios, que ainda tem muito caminho pela frente como profissionais, como pessoas, né? Mas que tem que olhar determinadas questões, né, relevantes. E nada melhor do que aproveitar, né, esse momento e o fato que você tem uma organização em crescimento, a família e a sociedade harmoniosa, para o conselheiro fica muito fácil. Mas isso, infelizmente, não é a realidade na maioria das vezes. Então, por isso que eu digo, o trabalho do conselheiro tem que olhar sempre as prioridades das dores. Às vezes, imagino, por exemplo, uma empresa familiar que tem muita discussão dentro da família. Você, como conselheiro, começando um trabalho de conselho consultivo, ficar focando muito na governança da administração, da gestão, e não olhar esses temas, dificilmente vai dar certo, né? Então, aí o skill desse conselheiro, e não é que todo conselheiro tem todos os skills, tá? Não é o caso também. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Ou às vezes não é uma empresa familiar, mas você tem sócios onde às vezes as coisas não estão bem alinhadas, então não adianta também você ir muito para o operacional do conselho do dia a dia, quando tem questões que não estão claras lá. Então essa percepção, né, esse diagnóstico, entender esse cenário é muito importante. E também implica em quem você vai escolher como conselheiro, como eu comentei antes, né? E aí, o Zé e Borges, quando se fala escolher o conselheiro, supondo que a gente imagina que nós sabemos qual é a nossa dor. O ideal é que você procure um conselheiro relacionado àquela dor que você acha que hoje é mais presente. Um exemplo, você acha que a sua maior dor é financeiro, um cara que está mais ligado para o financeiro, um conselheiro que está mais ligado para o financeiro, ou não tem muito... Bom, primeiro o empresário tem que ter uma transparência para ele mesmo, né? Ser honesto com ele mesmo, de falar assim, qual é de fato a minha dor, né?
nos três círculos, né, do professor John Davis, né? É na governança da empresa, é na governança de sócios ou é na governança da família, né? Aonde que tá, por onde que eu começo? O que está pegando mais, né? Isso vai orientar, é um input, né, para orientar o perfil de conselheiro que você vai buscar. Um indicador aí. Se você vai precisar de 1, de 2, de 3 conselheiros, vai depender de várias questões. Eu acho que não precisa começar grande, né? Começa desde que tenha esse entendimento, começa pequeno, vai evoluindo e em algum momento você vai precisar trazer outras competências para o conselho. Aí eu vou dar a minha opinião, né? Acho que é importante também quando a empresa está começando e, por exemplo, se a dor é mais na gestão e não está na sociedade nem na parte da família, ter alguém que é mais próximo e conhece o negócio ajuda mais. Por quê? Porque o nível de fala é muito mais direto e parecido. Perfeito. Não é para eu trazer as minhas verdades e dizer que são absolutas, mas, por exemplo, eu vim da indústria de óleo e gás, depois fui para o mundo aeroespacial. Então, quando você fala de máquina, usinagem e tudo mais, a gente tem esse conhecimento. Aliás, não um parênteses, né? Meu primeiro registro em carteira com 14 anos de idade foi aprendiz de torneiro mecânico. Depois fiz engenharia, outros cursos. Mas, então, esse entendimento do negócio, não sendo especialista, é muito importante. É um business to business de serviço, para segmentos, né, diferenciados, que você tem requisitos técnicos, tudo mais, aí você entende melhor da qualificação da mão de obra, como é que são os processos e tudo mais. Isso ajuda muito. Agora, de novo, né, se a prioridade não é essa dor, aí talvez trazer um conselheiro que não seja muito do ramo do negócio pode não ser relevante. Sim. Né? Porque é mais importante resolver outras questões. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e dialogado. E o conselheiro que está tendo oportunidade também ter essa transparência, essa percepção, né? De não, porque senão é uma má experiência para todo mundo, para os dois lados. Só é complementar, eu concordo, né? Mas assim, às vezes o conselheiro que tem muita experiência no ramo, ele pode trazer alguns vieses que podem até prejudicar, e vai levar a sardinha para o lado dele, então a gente tem que tomar muito cuidado também. Então no começo, dependendo do contexto, acho que é olhar esse aspecto, mas um ponto importante é que a pessoa seja certificada, tem conhecimento, tem uma ampla experiência, enfim, né? Acho que não é nesse sentido. Às vezes você tem um problema financeiro e às vezes você traz um conselheiro que entende financeiro, só que o seu problema não é o financeiro, é a outra parte da empresa. Exato. E à medida que a empresa vai crescendo, obviamente os desafios vão mudando. Sim. E eu também sou partidário que um conselheiro, não é que ele tem um prazo de validade, mas ele tem um match com a trajetória da organização de um certo horizonte, né? E a empresa e o conselheiro tem que ter essa realidade também, esse entendimento. Chega uma hora e fala assim, olha, o que eu podia contribuir em termos de organização, ou do processo, ou do que for em termos de governança, eu vou até aqui, mas agora vocês precisam trazer, está expandindo, talvez precise alguém mais da área financeira, como é que você vai buscar outros tipos de financiamento, ou tecnologia, ou sei lá, dependendo dessas questões. Acho que o ponto característica principal é o que você falou, é o conselheiro ser provocativo. Por isso que a gente fala muito, às vezes ele não pode ficar muito tempo na empresa, que ele vira amizade, vira intimidade, e aí ele deixa de ser provocativo. Então acho que um aspecto importante a ser considerado é isso. Ele provocar, desafiar o empresário a cada vez ficar melhor e fazer esse dinamismo, né, e atender à complexidade do mercado. Bom, eu vejo assim, eu não vejo mais a Tinex sem um conselho. Seja com o Zé ou sem o Zé. Porque acho que também é um momento, né, ali dentro do mês, ali dentro das semanas, onde realmente eu e o Maurício sentamos e passamos praticamente aí 10 horas reunidos discutindo assuntos relevantes sobre a empresa, né? E isso no dia a dia também é complexo. Todo mundo, a gente tem as nossas tarefas também do dia a dia. Mas não, quando tem reunião de conselho, a gente precisa se preparar para isso, então já vem um trabalho antes
e no dia do conselho, para o nosso caso aqui é 1 dia e meio, são ali 12, 15 horas aí de muita conversa, de muito aprendizado. Então, eu não vejo mais a Tinex sem Tô ouvindo essa ajuda, né? que vocês estão saindo um pouco do lado operacional e cada vez se tornando mais estratégicos. A gente está tão na correria um empresário no dia a dia, que não tem um tempo para se planejar, para pensar na parte estratégica, né? Acho que aí a José está fazendo esse excelente papel aí, vocês provocando, que a gente fazendo novamente, né? Para pensar mais no estratégico. Por exemplo, no Tinex, nós já tínhamos alguns controles, algumas definições, né, de tarefas, mas foi exatamente o que vocês comentaram. Principalmente o Zé comentou que quer se organizar. Então hoje a gente tem definido alguns KPIs que são relevantes principalmente para a gente que somos tomadores de decisão, né? Mas cada departamento tem mais KPIs. Então tudo isso tem facilitado a gente entender o nosso negócio e para onde seguir, né? Qual é o caminho a seguir. Isso tem facilitado bastante nosso dia a dia. E embora a gente tenha esse 12, 15 horas aí mensais presenciais, fora o que a gente se fala fora do conselho, é muito importante também trazer gestores para partes das reuniões de conselho, porque para eles irem entendendo e participando também e compartilhando as responsabilidades, né? Não dá para imaginar, não, fizemos uma reunião de 12 horas, aí o Zé vai embora para casa, né? Eles têm lá um caminhão de coisa para fazer, mas a turma não estava envolvida. Então, por isso que a preparação, que temas, que assuntos nós vamos tratar, começa a orientar, né? E às vezes a gente faz até de treinamento, né? Por isso que a gente falou, às vezes o papel do conselheiro, né? Então, por exemplo, uma coisa fundamental, não que a Tinex não tivesse, mas é que às vezes você não tem a percepção do que você faz, de forma se encaixa. Então, controles internos e gestão de risco é fundamental para qualquer empresa ter, independente se você é pequeno, médio ou grande, né? Então, por exemplo, risco no ponto de vista de operação de trabalho, é óbvio que a Tinex já tem um monte de processos, né? Na parte financeira tem, mas precisa mais coisas, né? Na parte de recursos humanos tem, mas precisa fazer mais algumas coisas, né? E a gente vai mapeando aquilo que pode ter mais impacto ou menos impacto, e de novo, que tem a ver com o momento, com o tamanho e a prioridade daquilo que é relevante, né? Então algumas coisas você tem que tratar mais urgente, outras coisas você fala, tá bom, vamos dar mais uma volta da engrenagem, aí quando a gente voltar a tratar esse tema, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom, o Maurício vai poder falar um pouco mais um exemplo, né? Nosso financeiro tem um controle fantástico, né? O Maurício é um especialista em finanças, só que acho que faltava para ele alguém para conversar, para dialogar, para dividir algumas informações, e hoje o Zé tem ajudado a gente de uma tal forma de conseguir enxergar alguns números e o porquê daqueles números, eu acho que é o principal, né? Vamos chegar naqueles números, né, Maurício? A gente até faz um controle, né? E a gente sempre tivemos épocas difíceis, mas acho que a gente faz o controle do financeiro da empresa. Porém, tem alguns KPIs que até o Zé trouxe pra gente que eu não fazia ideia, por exemplo, né? Então o Zé trouxe pra gente e a gente começa a enxergar algumas coisas que eu não enxergava, que eu comentei antes. A gente não tem coisas que a gente não consegue, a gente nem sabe, na verdade, né, o que aquele KPI vai ajudar a resolver algum problema que a gente tem. Então, por mais que a gente faça e busque informações, acho que o conselheiro ajuda nesse sentido. Mas eles são muito organizados, viu? Se eles estão falando do que eles aprenderam, para o conselheiro também é uma jornada de aprendizado muito legal, né? E uma coisa que a gente discute muito é o seguinte também: como é que vocês estão me vendo? Né? Que acho que é importante o conselheiro também fazer essa pergunta, né, e ter o feedback deles, né? Estamos falando demais, estamos indo muito rápido, estamos indo devagar, as coisas estão relevantes, não estão? Você está me ouvindo, né? Estou sendo ouvido, né? Exato. E assim, se vocês fossem hoje pontuar, principalmente para os nossos ouvintes,
o cara buscar um conselho, quais seriam os principais pontos? Qual é a análise que ele tem que fazer para assim, cara, será que eu preciso de um conselho? Quais são os pontos principais? Acho que o primeiro ponto é humildade, né? Pedir ajuda, né? Não, é reconhecer que ele não, né, ele não é um super-herói, por mais bem sucedida que seja a empresa, ele sempre tem um ponto de melhoria, que até um aspecto que vocês trouxeram aqui, é uma pessoa de fora, com outra perspectiva, uma outra, né, narrativa, que pode ajudar de coisas que você talvez não tenha visibilidade ou até por falta de conhecimento. Então acho que o primeiro ponto é humildade. O segundo ponto, reconhecer as dificuldades, olhar para você, fazer as perguntas para você mesmo, ou seja, eu tenho essa dificuldade em tal local, em tal, e aí sim olhar o conselheiro, né, que faz mais sentido naquele momento, para o começo da empresa. Como acho que o José trouxe aqui, né, não precisa começar lá um conselho grande, começar ao longo do tempo e crescendo a empresa de acordo com o contexto. Então o primeiro ponto é esse. E nem adianta também, muitas empresas criam um conselho, só que é só a família ali. Não coloca ninguém de fora, porque acho que é extremamente importante alguém de fora para dar justamente essa visão Uma outra ótica de visão. interna. E, bom, no que o Carlos Borges, né, acabou de comentar, o xará. Seu xará. De novo, o empresário, seja ele pequeno ou médio, ele tem que perceber qual é a dor principal dele. E é como o Carlos falou, às vezes tem muita resistência, né? E é natural do ser humano. Até chegar ao ponto que fala assim, não, vamos dedicar tempo e recursos para fazer isso. Governança não acontece de fora para dentro, né? Eu costumo falar isso. Acontece porque o empresário fala assim, vou fazer. E quando ele fala vou fazer, tem recaídas, né? E o conselheiro tem que entender que quando está começando é assim mesmo, né? Vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis. Então, é um processo, né? Não é de voltar para trás e cancelar tudo, não é isso. Mas, e o conselheiro entender também esse time. E nós já começamos, né? Não era uma dor inicial, tal, mas é algo que a gente em algum momento vai tratar e que acho que muitas empresas passam por isso. Pelo menos eu que moro lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, até eu tenho visto isso. Tem uma quantidade muito grande de empresas médias, de fundador ou fundadora já com idade avançada e que não pensou nem em governança nem em sucessão. E até conversei com pessoas aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tal, a gente está dando uma olhada nisso, porque é aquele risco dormente, né? Onde emprega-se muita gente e, vamos dizer assim, o poder público não tem que ser o tutor do empresário, não é isso, mas é um risco que, se não cuidar, reverte um problema para a empresa, para a cidade. E a questão da sucessão, como que você vai pensar de forma planejada no momento adequado? Se você vai pensar na hora que já está numa idade avançada, você já está com problemas de saúde, os filhos não estavam engajados, né, na organização, etc., uma situação muito crítica. E existe uma quantidade muito grande de empresas nessa situação, infelizmente, né? E aí o que acontece? Ou acaba sendo vendida para alguém, né? Ou às vezes fecha, tal. Por isso que a gente tem as estatísticas terríveis aí da quantidade de empresas que não chegam à segunda ou terceira geração. E mesmo que seja, né, e aqui eu queria só colocar para fechar um contraponto, mesmo que seja para não continuar a empresa por qualquer razão, um processo de governança que você começa e vai estruturando traz um valor e atratividade para o negócio muito diferente, né? Se você é uma empresa que está crescendo e você tem processos robustos de governança, mas isso facilita não só acesso a financiamentos, ganhar outros contratos maiores e tudo mais, mas se tiver um investidor interessado, ser minoritário ou majoritário na organização, a tua atratividade, a tua valorização, o teu valuation é maior. Então, é fácil falar, mas às vezes é difícil do empresário perceber isso, né, a médio e longo prazo. E isso, você comentou de sucessão.
Tem muitas empresas familiares que acham que o sucessor tem que ser o filho, às vezes não necessariamente precisa ser, como citou aqui, tem filhos que não foram preparados. E não vai ser do dia para a noite que você prepara uma pessoa para ser o gestor da empresa. Até porque ele começou a gerir a empresa durante anos. Então, às vezes, o seu sucessor pode ser algum gestor seu mesmo, que Externo, está dando com você há autorização. muito tempo e já conhece o negócio. O sucessor, a sucessão deve acontecer, isso também está nos livros aí do John Davis, eu cito isso, mas acho que é uma referência, hoje ele é vivo e trabalha no MIT, se não me engano. Fala, a sucessão deve acontecer quando o sucessor estiver pronto. Né? A pergunta é, tem o sucessor pronto? Né? Seja ele da família, de fora, de dentro da organização, qual foi o critério, os passos, o planejamento de longo prazo, né? O que você vai fazer com o sucedido, né? O sucedido está entendendo que a partir daquele momento ele não vai ser, qual vai ser o papel dele, né? A partir daquele momento, né? Então tudo isso é um processo de maturidade em vários aspectos. Tem que envolver a família nesses processos de governança, né? Aí é uma longa jornada. Não é o caso da Tinex no momento, né? Mas lá na frente é algo para tratar. Mas eu estou entendendo que quanto mais cedo começar esse processo, melhor. Perfeito. De novo, como o Maurício colocou aqui muito bem, independente se é da família ou se é alguém que você tem essa percepção que pode ser um sucessor. Isso. Do negócio. Cultivar valores familiares nas próximas gerações, perceber que pessoas da família, ou das famílias, né, no caso de vocês, têm o perfil e interesse no negócio, porque não tem nada de errado se não tiver, quiser ter uma outra ocupação, não é esse o problema, mas é como você falou, às vezes a expectativa de que fulano ou ciclano, né, dos filhos vai continuar o negócio, mas não era bem isso que o filho queria e às vezes por falta de falar, conversar, tratar, planejar, né, planejar até a educação, a formação, em que momento essa pessoa vai estar pronta. Ela vai trabalhar sempre na empresa ou não? Vai se formar, mas vai trabalhar no mercado algum tempo para ter outras visões, né? E depois de algum momento voltar para a organização e a gente vê como nós vamos dar os próximos passos. Tá? Então tudo isso é importante de estar pensado, né? Então aqui agora eu vou falar assim, que acho que nós somos muito assertivos em montar o conselho, porque eu não vi ponto negativo até então, né? Então, assim, a gente fala em estruturar a empresa, com possibilidade de crescimento, né? Eu vou usar esse termo, mas não trabalhar menos, mas trabalhar mais no estratégico, não no operacional, pensando na família, porque se você tem isso bem definido dentro de casa, ó, nós vamos fazer um trabalho de sucessão, e aí depende mais de vocês do que de mim. Exato. Então a cobrança vai ser diferente. Então, vocês citariam algum ponto que vocês entendem como um ponto complexo, mais pro lado negativo, na montagem de um conselho? Na criação de um conselho? Fora o custo, né? Porque isso também é um outro ponto que o pessoal pode usar aí, como falar, puxa, mas é caro montar um conselho. A empresa acaba sendo valorizada de uma forma melhor, então tem alguns, vamos dizer assim, valorizações intrínseca ou extrínseca. Então é entender realmente o que faz sentido e o que tira de valor para você falou, alguns pontos que você colocou. Agora negativo, a não ser que assim um conselho seja muito burocrático, né? Tem que tomar muito cuidado para engessar. Porque hoje em dia o dinamismo é muito importante. Então olhar esse aspecto que é muito importante. Por isso que é muito importante fazer uma análise prévia de quem você vai convidar para o seu conselho. Ou burocracia ou né, quer dizer, né? Ficar discussões prolixas, né? Sim. Onde um fala mais do que escuta, né? No conselho consultivo a decisão é sempre dos sócios, né? Mas ficar às vezes uma argumentação que não vai levar a nada. E aí a percepção de valor do conselho do empresário,
né? Se ele já tinha dúvidas antes, aí vai confirmar o viés de que não serve, né? E aí é um círculo negativo, um ciclo negativo, né? Então isso tem que todos tomar muito, muito cuidado, tanto do lado do empresário quanto do conselheiro. E quando é familiar, acho que é respeitar, que o José Costa trouxe um ponto atrás aí, respeitar o momento da família, como é que ele influencia, né, a decisão da empresa, né? Como é que você separa isso de uma forma e tem um momento correto para fazer isso, né? Então, ter isso, para não de repente. Eu sempre gosto da analogia, né, que é do elástico, né? O conselheiro ele tem que fazer um elástico, ele tem que ficar sempre tenso para provocar, o empresário, mas ele também não pode fazer muito mais, senão ele acaba prejudicando. A questão da mensuração do benefício, assim, de forma direta, é um pouco mais complexa, mas nós temos, por exemplo, na visão do empresário, olhar, ok, ao longo desse um ano, o que a gente hoje está mais preparado? Por que a gente toma hoje decisões mais rápidas? O que a gente hoje tem mais tempo de olhar o estratégico e não está no operacional, né? O que hoje eu tenho uma percepção de risco ou preparação que antes eu não tinha, né? Então, tem uma série de outras questões, né? Tem o jargão, né? A gente fala assim, o empresário que reclama que, puxa, eu estou gastando muito em treinamento de pessoas, né? Aí vem aquele negócio, experimenta não treinar, né? Positivo aqui que também que eu pelo menos tinha, né? São algumas ideias de investimentos que a gente propõe. E o José, e principalmente em investimentos em inovação, né? E o José, ele participa bem, inclusive tivemos uma conferência ontem, ele participou assim do desenvolvimento de softwares para a empresa. Ele participou dos dois, a gente colocou na verdade as duas empresas, e o José ele foi questionando vários pontos assim, que eu acho que foi assim, é bem importante, inclusive para os desenvolvedores entender o que a gente precisa na empresa. São muitas coisas que vai ser lá no futuro, mas assim, vamos anotando o que tem para fazer, porque vai chegar lá, a gente vai ter que falar desse ponto. Então achei interessante ontem, foi uma reunião que era para ser 30 minutos, acabou durando 1h15, mas a gente conseguiu tirar bastante dúvida. Então, essa parte de investimentos assim, em tecnologia que eu achei bem interessante. E decisões de investimento, né, em geral. Esse é um caso, mas e aqui para o pequeno e médio empresário, né, de forma geral. Óbvio que o empresário conhece do negócio dele, então né, a vontade do Carlos aqui de comprar uma máquina por semana, né? Vontade do Maurício de ficar segurando lá o cara. Mas, brincadeiras à parte, eles fazem isso muito bem, mas a gente fala assim, vamos fazer um memorial de cálculo aqui e guardar. Ou seja, na hora de decidir decisão, vamos comprar esse equipamento, vamos botar lá o custo, o investimento, a instalação, a manutenção, o custo hora, a taxa de retorno, o payback e tal. Aí na hora que você mensura tudo isso, aí você fala, bom, faz sentido, ou tem um risco aqui, mas eu estou decidido a correr, porque cada empresa tem o seu nível de risco que topa ou não topa correr, e aí toma-se a decisão, e lá na frente nós temos pontos de checagem, né? Vamos ver se aquele negócio está dando o que estava lá na folhinha, mas aí fica documentado, fica estruturado e tal. Então, não que as decisões não fossem bem tomadas, mas à medida que vai crescendo, e amanhã se o Carlos ou o Maurício não estão ali para tomar essa decisão, qual que é o processo? Né? Como que estrutura isso? Né? Mas tem um inverso também, que é o empresário, que ele fica, vamos dizer assim, ele é super receoso para fazer um investimento. E às vezes ele fala, vou comprar uma máquina nova, não tem orçamento, isso tem um risco. Então, um ponto que o José postou é muito importante, é começar a fazer o planejamento. Quanto que é o budget, onde eu vou achar, quanto de produtividade ele vai trazer na empresa, e quais são os fornecedores que podem realmente trazer. E às vezes, na hora de você fazer essa pesquisa, que talvez você fale, não, eu vou trazer essa máquina só ano que vem. Mas de repente você pode falar com algum fornecedor, e o fornecedor está com uma baita promoção, e você antecipa com a oportunidade. E você deixa às vezes, pelo receio, você deixa de perder muita oportunidade. Não, sem dúvida.
E para nós, mais um comentário aí, que tem feito uma diferença enorme depois que nós montamos o conselho, é a questão do network. Vocês conhecem muita gente no mercado, tem penetração em vários lugares, então isso tem facilitado também a gente transitar em outros meios que normalmente a gente não transitava. E o que é legal, acho que até para o conselheiro também. Sim. Porque, querendo ou não, nós temos bastante conhecidos, né, que acabam Perfeito. contando. Isso é um ganha-ganha dos dois lados. Exato. Não é o conselheiro virar vendedor ou tal, mas o relacionamento usado da forma adequada, né, para o propósito correto, né, é fundamental. Isso sempre foi, né? É algo extremamente relevante para ambos. A gente brinca que o empresário tem que sair da caverna, né? E ir pro mercado. Aí, networking é fundamental, né? Participar de eventos, né? Trocar experiências com pessoas, às vezes até ver pessoas que teve fracassos, entre aspas, né? Ou que teve sucessos e ver o que pode tirar dali, né? Que faz sentido. O que faz sentido para ele. Assim, para a gente finalizar. Então, ESG hoje realmente não sei se eu posso usar esse termo, uma ferramenta que não tem como não se preocupar com ela, olhar para ela com muito carinho. Como é que vocês enxergam o ESG no mundo? Se a gente falar hoje de Europa, Ásia, Estados Unidos, Brasil, né, Latam. Isso a gente vai precisar de umas 5 horas de responder isso. Eu acho que o termo, né, falando do ESG puro aí, como foi concebido alguns anos atrás, ele acabou gerando, ele é relevante, super relevante, aqui não é o caso de ficar entrando em ideologias ou coisas do tipo, ele é super relevante, mas ele ficou desgastado. Mas eu acho que existe uma consciência da relevância, e hoje o pêndulo, vamos dizer assim, que acabou ficando muito extrapolado aí, hoje ele está ficando um pouco mais realista. De novo, aquilo que eu falo, fazer as coisas que são relevantes, prioridades dentro do contexto de cada negócio. Se no mundo isso está sendo adequadamente implementado, é uma pergunta difícil. Eu diria que, se você pensar como sociedade, seres humanos, estamos fazendo muita confusão, né? Como empresas, né? Eu acho que nunca houve uma situação tão dinâmica e tão volátil para qualquer negócio em qualquer lugar do mundo hoje. Então, é algo que tem que estar na prioridade da agenda, né, do empresário, do conselho, e está sempre antenado, né? Por isso que o conselheiro e o empresário hoje tem que ter esse tempo por estratégico, porque senão ele não está ligado em conectar coisas que estão acontecendo, que pode trazer algum impacto, ou uma oportunidade, tá? Não é só olhar o lado do copo vazio, né? Tem que olhar o lado do copo cheio também, e agir rapidamente, né? Eu acho que vamos dizer assim, um conceito que está amadurecendo no mercado, é muito novo ainda. Eu acho que teve alguns erros aí, né? Depois me corrija se estiver errado, mas assim, eu vi que algumas empresas passaram do limite e foram pro ativismo, por exemplo. Então tem que olhar muito cuidado o que faz sentido para a empresa, o momento correto para você investir, e às vezes não precisa ser tão complexo, né? Eu quero melhorar o mundo, não. Vamos melhorar o meu mundo aqui e a sociedade que eu estou relacionando aqui, né? Então, e tá em volta. Então acho que tem muita coisa para amadurecer aí, mas assim, a relevância disso. Acho que todo mundo tem que colocar isso na pauta. Olha para dentro, por exemplo, não adianta ficar olhando o mundo se você não está olhando a sua equipe, as suas pessoas e os vizinhos ali da onde você está, no teu entorno, do ambiente que você está. Começa dali. Tem recurso, tem tempo para cuidar de mais coisas, vamos lá. Né? Mas querer abraçar o mundo e não faz o mínimo. A gente costuma dizer que a gente precisa trabalhar, né, pelo menos atual do braço alcança, né? E depois sim, primeiro resolver quintal de casa ali, né? Se a gente fosse deixar aqui uma dica, né, um insight aí, um comando para os nossos ouvintes, o que vocês deixariam aí de relevante para eles? Tudo foi relevante que nós falamos, mas
Acho que é quebrar resistência, né? Acho que conselho não é um bicho de 7 cabeças, não precisa começar muito grande, começar pequeno, começar do início e sair e ter humildade, né? Ter humildade de reconhecer que você pode fazer diferença, pode melhorar. Eu diria que para o pequeno e médio empresário que não pensou nisso ainda, que procure conhecer um pouco mais, como a gente está fazendo aqui, não é uma propaganda da Tinax, mas é de motivar Sim. as pequenas e médias empresas a se questionarem, né? Então, o empresário tem que buscar um mínimo de conhecimento, como vocês fizeram, né? Começou depois a iniciativa, não, eu quero entender disso, pô, vou fazer. Eu não precisa fazer um curso né, não é mestrado, doutorado, não é nada disso, mas é entender o básico, aí com a inteligência de cada empresário refletir aquilo lá e falar, poxa, o que eu posso começar a fazer? Né? Acho que essa que é a principal dica, porque governança vem de dentro para fora. Alguém que vai bater na sua porta, eu sou conselheiro e vamos aqui com uma varinha mágica, sim, vamos melhorar tal. Aí o empresário delega tudo para o conselho. E não é o conselho que faz, quem sustenta é a organização, tem que vir de dentro. Bom, eu concordo totalmente com o Borges, acho que a questão da humildade, né? Eu costumo dizer que quando você machucar o pé, você precisa procurar um especialista, ortopedista. Não vá na farmácia, né? Vai no ortopedista, que ele vai poder te ajudar, te orientar melhor. Então concordo que realmente a gente precisa buscar ajuda nos lugares certos, né? Mal, e para você, o conselho realmente tem feito sentido? Faz você indica? Sim. Financeiro, fazer essa pergunta para financeiro. Aí, que perigo, hein? Você que está nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, eu indico o conselho. Como eu falei, às vezes a gente acha que está certo para tudo e cresci até aqui e vou continuar crescendo. Mas no que eu falei, você sai de um patamar, às vezes você não consegue crescer ou você vai começar a crescer errado. Só que aí também pode vir uma bomba lá na frente que vai te derrubar de um jeito que não é o que você espera. Então o Zé foi legal que ele falar que a gente não adianta começar com vários conselheiros, claro, começa com um, até porque você vai começar, você nem sabe o que é o conselho direito. E o Zé trouxe pra gente coisas que tem que fazer durante o conselho que a gente não faz ideia. Então, comece com um, eu indico, comece com uma pessoa para te ajudar. E assim, depois de algum tempo, adicione mais pessoas que sempre, quanto mais cabeça assim, para ajudar a gente a tomar decisão melhor. Legal. Aí. Bom, então eu começo aqui agradecendo ao Maurício por ter participado. Não foi fácil trazê-lo até aqui, né? Para arrastar. Primeiro ao Borges também. Borges, muito obrigado. Gratidão total aí por tudo que você nos trouxe de informação. Realmente foi uma aula, um aprendizado. Ao Zé que está conosco há um ano. Zé, obrigado mais uma vez por se dispor a participar, né? E trazer informação para trabalhar dentro da comunidade. Isso é isso aí, dividir informação com a comunidade. Nossa, muito obrigado. E se alguém quiser achá-los na rede social, como nós fazemos nas redes sociais? Eu sou modesto, eu tenho meu e-mail, LinkedIn. LinkedIn é José Eduardo Costas, está lá. Vai ser um prazer conectar com vocês, trocar ideias sobre esses temas. E ali vocês têm mais detalhado aí todo o meu perfil, formação e trabalhos que eu tenho feito ao longo de mais de 30 anos de carreira. O meu é Carlos Roberto Borges, apesar que eu gosto de chamar de Carlos Borges, né? Carlos Roberto Borges no LinkedIn, ou C. Borges, e no Instagram tá como Carlos Borges, Business Advisor também, você pode entrar em contato comigo aí. Então, mais uma vez, quero agradecer aí o Maurício e o Carlos aí pela presença, que é muito legal, tá? Bater esse papo aqui. Eu vou fazer um pedido aqui, ao vivo aqui. Érica, vamos criar um Instagram pro Zé. A provocação, tá vendo? E aproveita. A provocação contrária. E aproveita aí também para pedir para todo mundo seguir a Tinax nas redes sociais. É isso aí. Nosso muito obrigado e gratidão a todos. Muito obrigado. Obrigado.